Olá, eu sou Valdir Perini e este é o canal O Pão da Vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde iremos falar sobre Deus e a sua palavra. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo quando alguém está andando no caminho errado ou então cometendo algum erro, talvez ensinando alguma coisa errada dentro da igreja, uma doutrina errada, uma heresia. É comum as pessoas dizerem assim, olha, nós não podemos julgar. A palavra de Deus diz que nós não podemos julgar. Não julgue. Né? Será que é isso mesmo? Será que realmente nós não podemos julgar as coisas ou as atitudes das pessoas? Muito bem. O texto que nós usamos normalmente, que se usa normalmente para alegar isso, nós não podemos julgar, se encontra em Mateus no capítulo 7. Nesse texto faz parte ali do Sermão do Monte, onde Jesus ensina coisas muito importantes, muito boas. E entre elas, a oração do Pai Nosso, como orar, como jejuar, como dar esmola, como tratar um irmão. E ali no capítulo 7, exatamente, Jesus fala sobre essa questão de julgar as pessoas. Vamos ler o texto para nós entendermos bem. Capítulo 7 de Mateus, a partir do primeiro versículo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Normalmente nós lemos esse texto, e muitas vezes as pessoas se apropriam do texto para dizer que nós não podemos julgar. Então, se alguém está cometendo algum erro, ensinando coisas erradas, fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, as pessoas dizem, não podemos julgar. Mas será que é isso mesmo? Olha bem, no capítulo 7 ainda, no mesmo capítulo onde nós estamos lendo, um pouco mais para frente, a partir do verso 15, Jesus diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Interessante, porque no mesmo capítulo, Jesus está dizendo aqui que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Temos que tomar cuidado com aqueles que ensinam doutrinas erradas. Temos que tomar cuidado com aqueles que são lobos em pele de cordeiros. Então, entendemos então que não é bem assim, que não se pode julgar, não é verdade? Tem um outro texto também que vai jogar luz sobre esse assunto, que se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler aqui também para que nós possamos entender melhor essa questão. Mateus capítulo 8, verso 15 a seguir. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles.
Esse texto é a primeira menção na Bíblia sobre a igreja, a primeira vez que Jesus se dirige, né, à igreja, e ele diz que se um irmão pecar contra alguém da igreja, né, essa pessoa que foi lesada, que foi prejudicada, né, talvez o irmão tenha falado mal, tenha levantado uma calúnia, então ele deve fazer o quê? Deixa para lá, não podemos julgar, não podemos... Não, Jesus diz assim, olha, chame ele e mostre o erro. Olha que interessante. Chame ele a sós, você e ele, e mostre o erro. Ou seja, não saia por aí contando para todo mundo, espalhando e tal, tudo mais, difamando o irmão. Não, chame ele, você e ele, conversem, mostre a ele aonde ele errou. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, quando existe alguém cometendo um erro, um pecado, alguma coisa que pode estar ferindo outras pessoas, pode estar prejudicando a imagem, né, da igreja, da congregação, ou algo semelhante, essa pessoa ela deve ser levada, né, ao conhecimento. Olha, você está fazendo isso, isso não é bom, isso não é certo. E se essa pessoa não ouvir, chame mais uma ou duas pessoas, né, para que hajam testemunhas. E se mesmo assim ele não ouvir, chame a igreja e a igreja vai tentar corrigir, consertar essa situação. Mas olha, Jesus diz assim que mesmo se mesmo assim ele não ouvir a igreja, então considere-o como pagão ou publicano. Então é bem diferente essa história, né, de dizer, não podemos julgar, não podemos, deixe a pessoa agir da maneira como ela está agindo, não, quem somos nós para julgar, na verdade? A Bíblia diz, não julgueis. Não é bem assim. Quando nós lemos a palavra de Deus, não somente o texto, mas também outros lugares, outros locais, nós podemos perceber que não é bem assim. Tem um outro texto também que eu quero usar nesse vídeo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo está escrevendo aos Coríntios para corrigir um erro, um problema que está acontecendo naquela igreja. E olha que interessante o texto, eu vou ler apenas alguns versículos, e o versículo 3, né, a partir do 3, no capítulo 5, diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Eu já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Olha que interessante. A Bíblia diz que o pecado que esse homem estava cometendo era muito grave, né? Um pecado de imoralidade, e estava trazendo prejuízos para a congregação, para a igreja. Então Paulo, ele não passa pano, né, como algumas pessoas costumam dizer, não deixa para lá, não. Não podemos julgar, não. Paulo diz assim, olha, eu não estou aí fisicamente presente, mas estou com vocês em espírito. E deixa eu dizer uma coisa, eu já condenei essa pessoa, né, essa atitude, não está de acordo com a vontade da palavra, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, então isso não pode ficar como está. E aí Paulo vai orientando a igreja como que ela deve cuidar dessa situação. E no final desse texto, né, até é interessante que Paulo usa uma linguagem bem forte até, para nós pode muitas vezes parecer, né, forte isso. E Paulo, ele diz assim, olha, no verso 12: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Interessante, né? Paulo está dizendo assim que nós não temos que julgar os que estão fora da igreja, né? Ele disse, esses Deus julgará. Mas vocês, ou seja, a igreja deve julgar os que estão dentro da igreja. Então, tem que julgar, é o que Paulo está dizendo aqui. E ele usa uma palavra forte, ele diz assim, olha, expulsem, né, esse perverso do meio de vocês. É uma situação que estava trazendo grandes prejuízos à igreja. E se esse homem continuasse ali cometendo o mesmo pecado e fazendo as mesmas coisas, com certeza ele poderia ser um mau exemplo para outros. Poderia contaminar outras pessoas com um costume que não era um costume bom dentro daquilo que é
a doutrina, né, da igreja, e era um pecado muito feio, né? A Bíblia diz que, segundo Paulo escreve aqui, essa pessoa estava tendo relações, possuindo, né, a mulher do seu pai, com certeza sua madrasta, né? Então era algo muito sério que precisava sim ser julgado, que precisava ser corrigido. Tá? Então, dentro desses dois textos, o primeiro texto em Mateus, que Jesus diz que nós temos que julgar, né, aqueles que estão ensinando errado, os falsos profetas, né, como ele mesmo diz, são lobos, né, em pele de cordeiros. Também, quando Jesus diz que nós temos que, quando alguém pecou contra o irmão, essa pessoa tem que ser chamada e tem que ser mostrado a ele o erro, e se ele não se corrigir, se ele não mudar, então que ele seja considerado como um pagão, né, ou um publicano. E também esse texto aqui de 1 Coríntios, onde Paulo ele vai dizer que nós precisamos sim julgar aqueles que estão agindo de forma errada, e se não houver um conserto, se não houver uma mudança, que ele seja considerado, né, não fazer mais parte daquela comunidade, daquela congregação. Mas o que dizer então do texto que nós lemos no início de Mateus capítulo 7, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma medida com que julgardes, também serão julgados. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Jesus está se referindo ao julgamento que é feito de forma hipócrita, né? Como ele mesmo diz nesse texto, hipócrita. Por que você está reparando, né, no cisco que está no olho do seu irmão, sendo que você tem uma viga no seu olho? E ele diz: tire primeiro a viga que está no seu olho, e aí você vai poder enxergar claramente e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, esse é o julgamento que Jesus está condenando aqui, o julgamento hipócrita. Quando você tem os mesmos problemas, os mesmos defeitos, mas fica julgando a outra pessoa. É muito comum também o julgamento com base, né, não naquilo que a palavra de Deus diz, mas com base em costumes, em tradições, né? Aquela pessoa ela não está se vestindo como nós, ou ela não está agindo como nós agimos, né, em termos assim de tradições, de costumes, então nós a julgamos, nós a condenamos. Então esse tipo de julgamento é que Jesus está condenando. Tem um outro texto, tem alguns outros textos também, mas eu quero mencionar um em que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 2, ele fala sobre isso também. Paulo diz assim, no capítulo 2, no verso 1, na carta aos Romanos: portanto, você que julga alguém, você que julga os outros, né, é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então Paulo ele está dizendo: olha, como que você está julgando as outras pessoas, sendo que você também faz as mesmas coisas. Você comete os mesmos erros, você comete os mesmos pecados. Então você não pode julgar, você não está apto a julgar, né? Esse julgamento hipócrita que nós encontramos aí, né, no Evangelho de Mateus capítulo 12, e Paulo também mencionando aqui em Romanos no capítulo 2, é porque a pessoa ela quer julgar o outro com base na sua retidão, na sua santidade, na sua pureza, né? E nós sabemos que não é assim, porque por mais que a pessoa se esforce, ela sempre tem defeitos, ela sempre tem problemas, né? Seria a viga no olho, né, que impede a pessoa de enxergar claramente a situação do seu irmão. Mas quando o julgamento é feito com base na palavra de Deus, né, na lei de Deus, porque a palavra de Deus ela é perfeita, a lei de Deus ela é perfeita. Então, quando o erro da pessoa é levado à luz da palavra de Deus, aí então ela tem que ser notificada, ela tem que ser alertada, né? Melhor dizendo: olha, você está andando em desacordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou mais julgando a pessoa com base na minha retidão, na minha santidade, não, eu estou levando à luz a palavra de Deus até aquela pessoa e mostrando a ela que ela não está certa.
E quando nós fazemos isso, como o próprio Senhor Jesus diz, nós ganhamos o nosso irmão. Nós livramos ele de um sofrimento futuro. Nós livramos ele, talvez até mesmo, de cair, né, e se desviar da fé. Porque nós estamos alertando, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, isso que você está fazendo não é bom. E também estamos livrando não somente ele, mas também a congregação e as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque o erro dele pode levar outros também a cometerem. Porque muitas vezes as pessoas seguem o exemplo, né? E não é um bom exemplo a ser seguido. Tem uma passagem na palavra de Deus que ela diz que Jesus estava ali na praia, escrevendo na areia, tranquilo, quando de repente chegaram ali alguns homens levando uma mulher para ser apedrejada. Essa mulher havia sido pego em flagrante, né, num ato de adultério. E os homens, cada um levando uma pedra nas mãos, chegou para Jesus com a intenção de testar Jesus, né, de pegar Jesus em alguma falha. E eles disseram, mestre, a lei diz, né, que nós devemos apedrejar essa mulher, porque ela foi pega em adultério. E você o que diz? A Bíblia diz que Jesus voltou a escrever na areia, não sabemos, né, o que ele estava escrevendo, talvez, não é importante, mas Jesus voltou a escrever ali na areia e disse, olha, tudo bem, mas que seja assim, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles homens foram deixando a pedra ali no chão, foram deixando as pedras e foram se retirando. E aí Jesus se volta para aquela mulher e diz, mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, foram embora. É interessante, olha o que Jesus diz para ela. Jesus diz assim, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então veja bem, Jesus, ele era santo, né? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele poderia condenar aquela mulher, mas ele diz, nem eu te condeno, mas vai, né? e não peques mais. Agora uma coisa é certa, Jesus condenou sim o pecado de adultério que aquela mulher havia cometido. Agora, por que aqueles homens deixaram as pedras ali e foram embora? Porque cada um deles também tinha pecados. Talvez até pior, talvez até mais terríveis, né? Os pecados deles. E uma coisa interessante, se aquela mulher estava cometendo um adultério, aonde está o homem que estava com ela? O parceiro deste pecado. Por que iriam apedrejar somente a mulher? Aí está o julgamento hipócrita da qual Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7. Como que você pode julgar se você também tem uma trave no seu olho, uma viga no seu olho, e você está tentando tirar o cisco do olho da outra pessoa? Essa hipocrisia onde as pessoas tentam ser mais santos, ou passar essa imagem de serem mais santos, né, apontando os erros dos outros. Então, quando eu aponto os erros dos outros, o holofote se volta para aquela pessoa e eu fico, né, continuo com os meus erros, com as minhas práticas. É isso que Jesus condena nesse texto. Olha, nós precisamos ajudar as pessoas? Sim, precisamos. Mas uma coisa é certa, só há uma forma de fazer isso dentro da vontade de Deus, para não ferir, para não machucar mais alguém, para não levar aquela pessoa talvez até a uma situação de exposição, né? De humilhação. É através do amor. Então, se há alguma coisa a ser corrigida, consertada, isso tem que ser feito com base no amor. 1 Coríntios, né, lá no capítulo 13, fala sobre o amor. Se eu falar a língua dos anjos e a língua dos homens, mas não tiver amor, será como um sino que tine, mas não produz nada. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, distribuir os meus bens entre os pobres, mas não tiver amor, de nada valeria. Então, se você vê alguém no erro, se você vê alguém cometendo um pecado, se você percebeu que alguém que você ama, alguém que está lá e faz parte do corpo de Cristo, na qual você também faz parte, procure ajudá-lo, né? Não faça um julgamento hipócrita, não condene aquela pessoa, mas procure ajudá-lo. Porque ainda que aconteça, como Paulo explicou lá em 1 Coríntios, que aquela pessoa deveria ser expulsa,
Ou ainda que aconteça, como quando Jesus fala sobre aquela pessoa que deveria ser considerada como um pagão, um publicano. Antes disso, há todo um processo de tentativa de restauração, de libertação, de ajuda, né? Somente em último caso essas coisas devem acontecer. Porque se a pessoa tiver ajuda, tiver um apoio, né? Com certeza ela vai se corrigir e não vai ser necessário chegar a esse ponto. Eu quero ler alguns versículos rapidamente para você entender melhor como que é esse processo. Efésios capítulo 4, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Hebreus 10, 24. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Interessante, né? Paulo ele diz que nós temos que suportar, né, em amor. Quando falamos em suportar, né, logo pensamos em, meu Deus do céu, eu tenho que suportar essa pessoa. Não é fácil. Não, irmãos. Paulo está dizendo que nós temos que ser suporte dela. Quando você coloca um objeto sobre alguma coisa, sobre um suporte, ele está ali para segurar, para manter firme, para não deixar cair. Assim temos que ser, quando vemos que tem um irmão que está errando, que está pecando. E Pedro diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então temos sim que, não podemos fazer vista grossa, não podemos passar pano quando há um pecado, quando há um erro, né? Principalmente se for um líder ou alguém que está ensinando errado. Não, temos que levar essa pessoa ao conhecimento. Olha, você está errado. Aí, às vezes as pessoas dizem assim, não podemos julgar. Olha, não é bem assim, como nós aprendemos nesse vídeo, mas em amor. Através disso nós vamos ajudar aquela pessoa e ela vai entender e reconhecer o seu erro e vai se corrigir. Muito bem, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações quando gravarmos novos vídeos e também nos ajude curtindo, compartilhando entre seus amigos, né, nas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.